crise, gasolina mais cara faz motoristas de aplicativos e motoboys desistirem das corridas e buscarem outras alternativas de renda. Medida provisória 1045, que tramita na Câmara dos Deputados, piora a condição dos trabalhadores e cria empregados de segunda classe. Após ataques às urnas eletrônicas, Bolsonaro é alvo de inquérito do Tribunal Superior Eleitoral. As consequências do que pode acontecer com ele você acompanha aqui. Fica com a gente, eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Uma medida provisória propõe uma mini-reforma trabalhista e pode trazer mais prejuízos à classe trabalhadora. Como se não bastasse toda a crise que os brasileiros já enfrentam, a medida provisória 1045, que está na pauta da Câmara dos Deputados, é considerada uma caixa de Pandora. Isso porque se constitui por emendas e artigos, tais como redução no pagamento de horas extras, FGTS menor para quem for demitido e a flexibilização trabalhista. O relator da medida, o deputado Cristiano Áureo, do Partido Progressistas do Rio de Janeiro, inclui outros temas, como, por exemplo, mudanças na CLT e critérios sobre quem pode contar com a gratuidade no acesso à Justiça do Trabalho. Estarrecedor. Naya Tauane nos conta mais. Nacional. Tramita no Congresso Nacional a medida provisória 1045, que traz prejuízos aos trabalhadores brasileiros. Repleta de emendas à MP, que tem como relator o deputado Cristiano Áureo, do Progressistas, partido da base governista, pode cortar proteções, reduzir a renda dos trabalhadores e trabalhadoras, além de criar categorias de segunda classe, que atrapalham a fiscalização de trabalhos análogos à escravidão. O deputado federal do Partido Socialista Brasileiro, Aliel Machado, expõe que as medidas são um retrocesso para o direito dos trabalhadores. Precisamos, sim, de medidas durante a crise econômica para amenizarmos o impacto na vida das pessoas, mas jamais retirarmos direitos, visto que nós temos um país extremamente desigual, um país que concentra renda, e existe a possibilidade de corrigirmos isso através de outros caminhos. Por isso, somos contrários ao retrocesso que está sendo previsto na medida provisória 1045. Vários setores da sociedade se manifestaram contrários às emendas inseridas na MP, que ficaram conhecidas como jabutis. No final de julho, um documento assinado por 17 procuradores do trabalho foi divulgado, alertando sobre os riscos de superexploração e precarização dos empregos. Centrais sindicais também rechaçaram as diversas modificações no relatório. João Gonçalves, da Força Sindical, explica as consequências destes jabutis para o trabalhador brasileiro. Ele introduz um sistema de segunda classe, transformando o trabalhador num trabalhador de segunda classe. Estamos contra isso, porque a geração de emprego, nós achamos que vem através de investimentos, através de investimento do Estado em infraestrutura, incentivo às empresas. A votação do relatório é considerada prioridade para o Executivo e já está na agenda do Congresso, podendo ser votada a qualquer momento. A permanência da crise sanitária no Brasil, já em seu segundo ano, piorou a condição econômica do país. O aumento dos preços em diversos setores é uma realidade que piora a condição do brasileiro. O combustível também tem sofrido drástico aumento nos preços. Com a gasolina mais cara, segundo a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a MASP, 25% dos motoristas de aplicativos e motoboys de São Paulo desistiram de prestar serviço. Isso porque o custo os obriga a trabalhar mais horas. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, desde fevereiro o etanol subiu 23% e a gasolina chega a quase 10%. Essa realidade se estende para outros estados, onde o aumento de combustível também acontece. Acompanhe agora nos Trilhos do Brasil com Carolina Batayer.
Trilhos do Brasil. No último reajuste do preço dos combustíveis, a gasolina subiu mais de 6%, e em algumas cidades brasileiras o valor do litro já passou de R$ 6. O aumento frequente de preços interfere diretamente no trabalho de motoristas e entregadores. Apesar disso, os aplicativos de viagens e transportes não realizam reajustes em suas tarifas. Gabriel Ribeiro trabalha como assistente de planejamento e faz viagens como motorista para complementar a renda. Ele conta que com a alta dos combustíveis está mais difícil garantir os ganhos com as viagens. Cada aumento no combustível corrói um pouco a renda do motorista. Um aumento na gasolina significa menos comida que o motorista consegue levar para a mesa de sua casa, né? Se antes os motoristas trabalhavam em torno de 10 horas para bater suas metas, hoje eles não conseguem bater suas metas nem se trabalharem por 12 horas. Sem os reajustes de tarifas, quem precisa se adequar aos novos valores são os próprios motoristas, como é o caso de Felipe Ponte, que estudou os horários e traçou as suas estratégias para conseguir manter os seus ganhos. Toda vez que a gente tem um aumento, a nossa porcentagem cai, né, de lucro por semana. E desde 2017 para cá, eu vinha tentando entender qual eram os melhores horários para poder rodar um aplicativo, e eu fui entendendo que quanto menos carro e menos trânsito na rua, menos combustível eu gastava. Essas mudanças nas estratégias diminuíram consideravelmente a quantidade de carros nas ruas e os motoristas passaram a escolher mais as corridas com as informações disponíveis pelos aplicativos. Os aplicativos recebem um valor que gira em torno de 25% sobre cada corrida. Essa taxa é calculada a partir da relação entre os quilômetros rodados e o tempo gasto na corrida. Bom, diante de tantas falas polêmicas do presidente Jair Bolsonaro a respeito da pandemia da Covid-19 e agora sobre as afirmações de fraude das urnas eletrônicas, autoridades se manifestaram. Em carta, os ex-presidentes do TSE publicaram um manifesto na segunda-feira, dia 2 de agosto, em defesa ao uso das urnas eletrônicas. Em paralelo, o TSE abriu inquérito sobre ameaças às eleições e pediu para o STF investigar as notícias falsas disseminadas por Bolsonaro. Nesse contexto, Afonso Bezerra conversa com o doutor Paulo Freire, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. As consequências das afirmações feitas pelo presidente da República e impactos à justiça eleitoral foram alguns temas tratados. Confira. Entrevista Central. Olá! Qual será o destino do presidente Jair Bolsonaro após a abertura de inquérito administrativo pelo Tribunal Superior Eleitoral? Para responder esta e outras questões, a Entrevista Central recebe hoje o jurista Paulo Freire, que abordará aqui com a gente as respostas do Judiciário aos ataques do presidente ao sistema eleitoral. Bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Paulo, na última segunda-feira, dia 2, o presidente Bolsonaro passou a ser investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por causa das declarações contra a urna eletrônica e sem apresentar provas. Ele agora é alvo de um inquérito administrativo. Neste caso, o que pode acontecer com o presidente? Olha, as consequências são inúmeras a depender do que for apurado neste inquérito, né? É um procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde pretende-se investigar o abuso de poder econômico e diversas falas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação especialmente às urnas eletrônicas, né? E aí as consequências, especificamente, pode ser o não registro da sua candidatura, em havendo o registro, a cassação da candidatura, né? E em caso de eleição, né? Em caso do presidente sair vitorioso nas eleições, a cassação do mandato, né? Tudo isso após, né, as apurações que vão ser feitas no âmbito desse inquérito.
Além do inquérito administrativo, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, Paulo, enviou uma notícia-crime ao STF solicitando a inclusão do presidente no inquérito das fake news. Qual a diferença entre os dois inquéritos? É que o que tramita no Supremo Tribunal Federal se refere às fake news antidemocráticas, né? Podemos dizer assim, os ataques às instituições democráticas, né? Ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, e um desses ataques se refere ao processo eleitoral, né? Que aí esse tramita no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que tem um papel administrativo e jurisdicional, né? Então, administrativo de coordenar as eleições, né? De coordenar a distribuição das urnas, de fazer a apuração dos votos, apresentar o resultado, e jurisdicional, porque se refere também à verificação da legalidade das candidaturas, né, dos cumprimentos dos requisitos legais, para que alguém possa ser candidato e ser eleito, né? No âmbito do STF o objeto do inquérito é mais abrangente. O avanço das duas investigações depende de uma figura central, o Procurador-Geral da República, que neste momento é o Augusto Aras, nome de confiança do presidente Bolsonaro. De que forma o Procurador-Geral influencia o andamento dos inquéritos? A parte administrativa independe, né? A parte da investigação, porque as investigações estão sendo conduzidas, uma pela cúpula do Poder Judiciário Eleitoral e outra pela cúpula do Poder Judiciário Nacional. Agora, as conclusões, né, em tese, têm que ser repassadas ao Procurador-Geral da República, que vai decidir se denuncia ou se arquiva, né? E decidindo pelo arquivamento, há possibilidade, né, de recursos e tudo mais no âmbito ainda do Poder Judiciário, mas a competência exclusiva, né, para propor qualquer ação no âmbito do Judiciário em relação ao presidente da República, da Procuradoria-Geral da República. Paulo, nas últimas semanas o presidente Bolsonaro tem aumentado o número de ataques ao sistema eleitoral e à urna eletrônica, citando diretamente o presidente do TSE, o ministro Barroso. Qual o efeito desse comportamento do presidente da República sobre a justiça eleitoral? A consequência é o acirramento, né, das tensões entre as instituições, entre os poderes, né, da República, e que esse acirramento pode chegar também no âmbito da sociedade civil, né, no âmbito de deslegitimar o processo eleitoral brasileiro, né? Como eu disse anteriormente, nenhum sistema é imune a falhas, né? Todos, em havendo, devem ser corrigidas. Só que falhas não são bravatas, né? Não são discursos políticos ideológicos desacompanhados de um mínimo de materialidade, né? Nascido no Rio de Janeiro e carioca da gema, o escritor e jornalista Paulo Vicente Cruz lançou em julho o livro Enquanto os Gigantes Dançam. O autor, que já publica contos e textos em revistas eletrônicas e blogs, faz a sua estreia na escrita literária e nos convida a conhecer a obra. Parada Cultural. Enquanto os Gigantes Dançam é o primeiro livro do jornalista e escritor carioca Paulo Vicente Cruz. O livro traz contos curtos e outros gêneros como crônica, ensaio e o perfil. As narrativas demonstram o ponto de vista de personagens marginalizados que sofrem com o racismo, a violência e a hipocrisia das elites. Eu sou Paulo Vicente, sou autor do livro Enquanto os Gigantes Dançam. O livro está disponível nas principais livrarias do Rio e São Paulo, no site dessas livrarias. Também está disponível no site da editora Quelônio. Ele foi lançado em julho desse ano. Ele traz 24 contos que falam sobre racismo, sobre violência urbana, mas também trata sobre outros assuntos, como a memória, por exemplo. Então, eu convido todos e todas vocês para que façam a leitura do livro e, se puderem, deem retorno sobre os textos. O Programa Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Até lá. Tchau.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.